Dai. Então, Tattva Sandarbha, né? Livro de Jiva Goswami. Começando na página 23. Os Vedas têm seções sobre astronomia, medicina, yoga, música, teatro, dança, álgebra, engenharia civil e assim por diante. A lista é longa mesmo. Estas são todas as artes e ciências que foram praticadas na Índia séculos antes do alvorecer de suas contrapartes modernas. Exemplos práticos do conhecimento védico, sendo autoritário, como uma autoridade, né? Mesmo no campo empírico, por exemplo, urina de vaca e esterco de vaca, que podem ser considerados resíduos impuros, né? São considerados objetos puros nos Vedas, de material isolante, de condutividade, com o qual eles untam o chão e as paredes de suas casas de barro. Agora foi comprovado por experimentos científicos que esterco de vaca e urina de vaca são antissépticos e medicinais. O mesmo é verdade para várias fórmulas de ervas prescritas no Ayurveda. Essas fórmulas, que são milhares em número, não foram alcançadas após pesquisas em laboratório e testes em camundongos e coelhos. Eles foram reveladas diretamente a sábios como Bharadwaja, Atreya, Punarvasu, Charaka. Bom, seria simplista, portanto, descartar os Vedas como feitos pelo homem. Se fosse esse o caso, pensadores romanos e lógicos poderosos como Jiva Goswami e Srila Madhvacharya não teria feito caso deles, né? Ainda assim, pode-se questionar a natureza eterna dos Vedas, uma vez que a única evidência de apoio vem dos próprios Vedas. Na lógica, citar evidências que se baseiam em si mesmas para provar a legitimidade é chamado de raciocínio autodependente, né? Swashraya, e é inaceitável. Os Vedas podem assim parecer contaminados com esse defeito de Swashraya, ou implorando a questão, confiando em si mesmos para estabelecer sua própria autoridade. O raciocínio circular seria um defeito grave, mas em um olhar mais atento mostra que os Vedas são uma exceção a essa falácia. O fato dos Vedas estabelecerem suas próprias autoridades não é um defeito, em vez disso é lógico e sensato, simplesmente afirma a sua natureza absoluta e transcendental, pois se alguma outra fonte fosse necessária para confirmar a autoridade dos Vedas, a autoridade dessa nova fonte superaria a dos Vedas. Nesse caso, uma pessoa curiosa seria obrigada a descartar os Vedas e a começar tudo de novo, analisando a autenticidade de nova fonte. Em pouco tempo, essa nova fonte precisaria de confirmação de outra fonte. Isso poderia continuar ad infinitum. Mas a ausência de uma fonte tão superior para confirmação mostra que a autoridade dos Vedas, como a Paurishaya Shabda Pramana, é final. Logicamente, portanto, nenhum outro Pramana pode substanciar os Vedas. E é por isso que os Vedas são tradicionalmente considerados como mãe. Quando uma pessoa quer saber quem é seu pai, ela não pode descobrir por percepção direta, inferência ou dedução. Para conhecer a identidade do pai, é preciso aceitar o testemunho da mãe. Da mesma forma, temos que aceitar o conhecimento revelado dos Vedas para aprender sobre a realidade, além de nosso poder sensorial e intelectual. As teorias apresentadas por estudiosos que supõem que os Vedas sejam de origem mundana não são confiáveis e insustentáveis, porque tais estudiosos não se comprometeram com as pré-condições necessárias específicas pelos próprios Vedas, pelas quais suas verdades inerentes se tornam
auto-reveladoras e auto-evidentes. Isso é como consumir a medicina ayurvédica, ignorando as diretrizes necessárias para sua eficácia e concluindo que é ineficaz. Estudiosos que são atormentados pelos 4 defeitos humanos, impelidos por segundas intenções, desejos de diplomas, reputação, financiamento de pesquisas e coisas semelhantes, são impedidos por suas próprias estratégias do ego de acessarem a percepção intuitiva direta dos Vedas. Esses estudiosos admitiram prontamente que para entender qualquer assunto material complexo é preciso a ajuda de especialistas nesse campo, mas de alguma forma eles rejeitam a necessidade de um guru genuíno para entender os Vedas. Eles não sabem que no caso da literatura védica, a submissão ao mestre realizado é um requisito absoluto. O Mundaka Upanishad afirma que para conhecer o absoluto deve-se abordar um guru qualificado, né? O Chandogya Upanishad diz que aquele que aceitou um professor pode conhecer a verdade, né? Acharavam Purusha Veda, né? Da mesma forma, o Katha Upanishad diz que esse conhecimento não está disponível por mera lógica, mas apenas através do estudo de um professor. O Svatashvatara Upanishad diz que o verdadeiro significado do Veda é revelado ao estudante que é devotado ao seu professor. Este pré-requisito serve como uma espécie de senha, protegendo os Vedas de pessoas sem sinceridade. No Gita, Bhagavan afirma: velado por minha potência divina, Yogamaya, não sou a manifestação de todos. Portanto, o mundo iludido não me conhece, o não nascido imperecível. Esta afirmação é relevante tanto quanto Bhagavan, é relevante tanto quando Bhagavan aparece neste mundo através da descendência divina, quanto ele se revela através das Escrituras. Aqueles que não querem aceitar isso não podem ter acesso real a essa realidade divina, mesmo que estudem os Vedas por conta própria por muitas vidas. Ninguém pode se tornar um cirurgião apenas estudando livros sobre o assunto. Em resumo, deve-se admitir que há ausência de qualquer prova conclusiva de que os Vedas sejam a autoria de um ser mortal. Assim, pela lógica, conhecida como a lei do resto, né, Parisheshya Nyaya, a autoridade dos grandes acharyas e santos vindos em autênticos sucessões discipulares, e finalmente o testemunho dos próprios Vedas nos levam a concluir que os Vedas existem eternamente e são uma fonte infalível de conhecimento. A seguir, essa divulgação mostra que a inferência não pode ser um meio independente para a compreensão da verdade absoluta. Aí ele vai citar o verso. Uma autoridade dos Vedas. O fato é que os Vedas são uma fonte válida para determinar a verdade suprema confirmada pelas seguintes declarações das Escrituras. A lógica em si, por si mesma, é inconclusível. Não se deve fazer esforço para aprender o que é inconcebível através da razão ou da lógica, sozinho. As Escrituras são a única fonte de conhecimento válido da verdade absoluta. Isso é formado pelos Vedas porque eles são fonte do conhecimento da verdade absoluta. E o Senhor, em matéria de perceber realidades sutis que estão além do alcance da percepção sensorial, e na questão de determinar o propósito final e os meios para realizá-lo, seu Veda é a visão
guia suprema para todos os antepassados, devas e seres humanos. Bom, esse é o verso, parece, né? Bom, comentário, né? Bom, comentário de Satnarayana das Babaji Tata Sangha, divulgação, né? O comentário ficou: usando evidências das escrituras, Siddhava Goswami aqui confirma a conclusão sobre o conhecimento inferencial que ele alcançou no Anuच्छeda anterior, tendo argumentado que a lógica não é um meio mais confiável de adquirir conhecimento e tendo usado a lógica para estabelecer essa conclusão, ele agora apresenta referências védicas apropriadas como a prova final. Novamente, não se deve pensar que Jiva Goswami é culpado de raciocínio autodependente porque ele recorre aos próprios Vedas para confirmar uma afirmação sobre os Vedas. Os Vedas são auto-iluminados como o Sol, assim como o Sol se ilumina, independente de qualquer outra fonte de luz. Somente os Vedas podem se estabelecer como Pramana infalível. Como explicado no Anuच्छeda anterior, esta autoconfirmação não é um defeito no processo de Shabda Pramana, né? Revelação do som. Porque se os Vedas realmente transmitem conhecimento da verdade absoluta, podemos justificadamente recorrer aos próprios Vedas para confirmar sua própria autoridade. Aqueles que abordam o conhecimento védico de maneira prescrita corroboraram por sua própria percepção de que os Vedas descrevem a verdade absoluta. Outra consideração é que o nosso objetivo é conhecer a realidade inconcebível e, depois de analisar todas as fontes de conhecimento, descobrimos que nenhuma fonte além dos Vedas nos oferece o meio apropriado para realizar essa possibilidade. Se filósofos do passado, presente e futuro se reunissem e deliberassem juntos, eles seriam incapazes de lançar qualquer luz sobre a natureza específica da transcendência. Qualquer teoria que essa Assembleia pudesse propor não passaria de uma construção racional, possível de refutações e contra-refutações. Sim, compreendendo a futilidade de tal abordagem especulativa, Siddhava Goswami foi diretamente ao cerne da questão ao citar a autoridade védica. Srila Vyasadeva apresentou a conclusão de todos os Vedas em aforismos concisos chamados Vedanta Sutra ou Brahma Sutra. Bom, aí se afirma: a lógica em si e por si mesma é inconclusiva. Tarka Pratishtanat. Em outras palavras, a lógica não tem uma posição absoluta porque seus resultados estão sempre sujeitos à revisão. Tanto o raciocínio dedutivo quanto o indutivo são baseados na percepção e cognição humana que são confiáveis devido aos que não são confiáveis, né? Devido aos 4 defeitos humanos inerentes mencionados anteriormente. E como pessoas diferentes têm capacidade de tipos de inteligência variados, as opiniões que derivam de sua própria inteligência também variam. O raciocínio lógico, portanto, tem suas limitações, é inconclusivo em assuntos transcendentais, exceto quando apoiado por evidências nas Escrituras. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Silarupa Goswami cita um verso do Vakya Padya de Bhartrihari. Né? Como? Bhartrihari, acho que é isso. Para esse efeito, lógica não tem uma posição absoluta porque seus resultados estão sempre sujeitos à revisão, tanto o raciocínio dedutivo quanto o indutivo. São baseados na percepção e cognição humana que são confiáveis
que não são confiáveis, né, devido aos 4 defeitos humanos inerentes mencionados anteriormente. E como pessoas diferentes têm capacidades e tipos de inteligência variados, as opiniões que derivam de sua própria inteligência também variam. O raciocínio lógico, portanto, tem suas limitações. É inconclusivo em assuntos transcendentais, exceto quando apoiado por evidências nas escrituras. No Bhakti Samhita Sindhu, Swarupa Goswami cita um verso. Bom, aqui eu repeti, né? Desculpem. O efeito é: uma posição que é afirmada mesmo com atenção meticulosa por lógicos especialistas pode ser demonstrada de outra forma por aqueles que são ainda mais inteligentes. A veracidade dessa afirmação é confirmada nos campos de ciência e da filosofia modernas, onde há infinitas teorizações sobre as origens do universo e o sentido da vida. Entre as escolas ortodoxas, os Nayaikas oferecem provas lógicas da existência de Deus. Os Vedantistas, no entanto, não dão muita importância a tais provas porque podem ser refutadas. Já, Hare Krishna, continuando aqui a aula. Vamos lá. O filósofo, Siddhanta ficou: este mundo é como um cavalo selvagem muito poderoso, mas se você amarra ele em um poste, ele não vai para lugar nenhum. O mundo material é indestrutível, imperecível, no sentido que nunca estamos saciados, estamos sempre buscando os frutos, buscando uma satisfação a mais, e isso nunca tem fim. Este mundo material demanda muitas coisas, se diz que ele é imperecível, pois é muito vasto, muito amplo, e os nossos sentidos estão querendo se conectar com os objetos sentidos de forma ilimitada. A nossa mente está demandando muitas coisas, isto é, o mundo material. Quando você vê a árvore Ashvata, você vê que as raízes delas se expandem de maneira muito profusa por todos os locais. Este é um mundo material muito amplo, existem muitas coisas neste mundo, como a floresta na qual você acaba se perdendo. Toda essa busca no mundo material mostra que ninguém conseguiu uma refeição completa. Nessa busca por uma refeição completa, você acaba só comendo aperitivos, isso só deixa você com digestão. Por estar amarrado no poste da natureza material, nós somos muito limitados. A velhice limita a gente, a doença também. Na verdade, muitas limitações acontecem no mundo material. Ashva significa cavalo, tá significa poste. Então, essa é a analogia que se faz. Um cavalo selvagem, muito forte, poderoso, tem que ser atado no poste. Essa é a única maneira de você domar o cavalo. Por que nós gostamos dos animais selvagens? Porque eles estão soltos na natureza, sem nenhum impedimento, vagando para lá e para cá. Ninguém segura eles, e isso é uma identificação nossa com eles, porque também gostaríamos dessa liberdade sem ter tanto apego neste mundo material. Você é como um cavalo amarrado no poste que está comendo a grama, mas está amarrado. Ele come a grama, mas nunca está satisfeito. Assim, ele gostaria de cavalgar por todo o pasto, assim como um garanhão, livre, solto, mas não é ele, mas não, ele é bem domesticado, castrado, amarrado em um poste. No mundo material sempre parece que tem algo novo, um pasto mais verde, algo a ser explorado. Quando nós vemos tantas galáxias e vemos a Terra, ela parece um grãozinho de areia. Essa ideia de que o mundo material é perecível também é um grande problema, porque, por exemplo, se eu sou como um cavalo que estou amarrado em um poste e que eu quero correr, fazer muitas coisas, acaba que eu não vou caber dentro deste mundo material. Nós estamos tentando encontrar algo aqui neste mundo material, mas é como se nós estivéssemos na praia, como se fôssemos um peixe fora do mar. Estamos na areia querendo encontrar algo, mas
Na realidade, só o mar mesmo para nos salvar. Aqueles que ficaram satisfeitos com o mundo material foram aqueles que pararam de buscar e correr atrás dos seus desejos. Mesmo o Pravrita Marga, o caminho védico, que é apropriado para você desfrutar, também é problemático. Neste mundo Asvata, onde tudo está invertido, você deve entender que ser humilde, ser o mais manso é a grande vantagem, porque, como se diz, os mansos herdarão o reino dos céus. Ou seja, tudo está invertido aqui. Harbhakti Vilas, texto 214, o mantra, 18 sílabas, Gopal Mantra, rapidamente dá o resultado desejado para o bem a todos os varnas, ashramas, para as mulheres e para as pessoas que são nascidas sob a influência de estrelas e planetas não auspiciosos. O verso 50, Prithivitya Chayata, Nagaradigarama. O verso 76, Patram Pushpam Falantoyam. O verso 129, Apiche Sudaracharo, Bhajante Manebaki. O verso que a gente está estudando é Quintu, mas Adarat, com cuidado, Anudinam, todos os dias, ou 24 horas por dia, Kalo, naturalmente, Sa, aquele que o açúcar cande do santo nome, Eva, certamente está tomando ou cantando, filosofando o pior abutre ao desespero. E o glossário ficou Dharma Patni, o nome que se dá à esposa para a execução do Dharma.